Alô, você que está inscrito no canal História Agora do Prof. Gil Silva. A nossa aula de hoje é sobre Guerra Fria, um momento muito esperado por você que vai fazer prova, que está estudando sobre o tema. Aqui você vai tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto importantíssimo para quem vai fazer prova de escola, para quem vai fazer vestibulares, Enem e daí vai. Galera, olha só, a Guerra Fria é o período que vai de 1947 até 1991. Aqui existe um pequeno, vou botar aqui uma certa discussão, no bom sentido da palavra, entre a história e a geografia. Geralmente o pessoal da geografia já considera que a Guerra Fria, ela começa logo quando acaba a Segunda Guerra Mundial, em 1945. Já o pessoal da história gosta de considerar mais o início da Guerra Fria, 1947, quando começa ali, o Plano Marshall, a doutrina Truman. Nós vamos trazer essa discussão para você. Mas, enfim, a data, nesse sentido, pouco importa. Entendam o que foi a Guerra Fria, beleza? Vamos seguindo aqui, galera, primeiro com o nosso antecedente e o contexto da Guerra Fria. Nós temos aqui um momento muito importante, que foi a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922, a famosa União Soviética, ou seja, a união de várias repúblicas de bandeiras socialistas comandada pela Rússia. A União Soviética, ela foi criada dentro do contexto da Revolução Russa de 1917. Então, em 1917, a Rússia iniciou uma revolução de ideologia socialista. Em 1922, o Partido Bolchevique, liderado por Lenin, criou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por que é importante a gente entender esse contexto? Porque vocês devem lembrar que a Guerra Fria vai ser aquela ideia de uma disputa ideológica entre o capitalismo e o socialismo. E quem é que representa esse bloco socialista? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O nosso próximo contexto é o contexto da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Vocês devem lembrar que os Estados Unidos e a União Soviética lutaram no mesmo lado na Segunda Guerra Mundial, fazendo parte dos aliados, Os aliados contra o nazifascismo. Aí aqui vem a questão bem interessante, Duas potências que lutaram lado a lado na Segunda Guerra Mundial. Logo que acaba a Segunda Guerra Mundial, vai surgir uma certa tensão entre essas duas potências que vai dar origem à Guerra Fria. E a gente vai entender por que teve essa tensão, beleza? Vamos seguindo, galera. Lembrando que aqui são só os antecedentes. Aqui a gente está adentrando no conteúdo da Guerra Fria. Pois bem, ainda no contexto da Segunda Guerra Mundial, as potências principais que se envolveram na Segunda Guerra Mundial, ingleses, franceses, americanos e os soviéticos, eles começaram a fazer os acordos de paz ou os tratados de paz. Um muito importante é a Conferência de Teherã, 1943, ainda no contexto da Segunda Guerra Mundial. A Conferência de Teherã foi o quê? A reunião de Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra, e Stalin, o líder da União Soviética, para definir as frentes de batalha contra a Alemanha e a definição da geografia da Europa com o fim da Segunda Guerra Mundial. Nós temos a Conferência de Yalta, 1945, já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, que vai definir o quê? O fim e o bloqueio do nazifascismo, porque você deve lembrar que na Segunda Guerra Mundial a Alemanha ela foi derrotada, ou seja, o nazifascismo foi derrotado, e a Conferência de Yalta também vai definir a divisão da Alemanha entre as potências vencedoras. Nós vamos ter também a Conferência de São Francisco, 1945. Essa conferência, ela criou um órgão internacional que tem a função de garantir a paz mundial. Qual é esse órgão? A Organização das Nações Unidas, a famosa ONU. Lembrando que a ONU, ela surge em substituição à Liga das Nações, também chamada de Sociedade das Nações. Qual foi a função da Liga das Nações? Garantir a paz mundial. A Liga das Nações, ela foi criada no final da Primeira Guerra Mundial, pelos 14 pontos de Wilson, e tem essa função de garantir a paz mundial. Conseguiu? Não conseguiu, tanto é que teve a Segunda Guerra Mundial, não é isso? Pois bem, a Liga das Nações ela foi extinta e em substituição a ela surgiu a ONU, a Organização das Nações Unidas, basicamente também com a mesma função de garantir a paz mundial. Vamos seguindo. E nós temos aqui, galera, essas duas imagens, na verdade, muito características do período da Guerra Fria. Nós vamos ter aqui, o encontro da Conferência de Teherã. Da esquerda para a direita, nós temos Churchill, da Inglaterra. Ao centro, nós temos Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos. E aqui na nossa ponta direita, nós temos Stalin, que era o líder da União Soviética. Essa imagem aqui, ela já é uma imagem que representa o final da Segunda Guerra Mundial.
que é o encontro de soldados americanos com soldados soviéticos em Berlim, a capital da Alemanha. Percebo, né, como essa imagem ela vai ter um certo paradoxo, né, porque você tem duas nações que estão, né, amigas na Segunda Guerra Mundial, depois você vai ter a rivalidade da Guerra Fria. Vamos entender isso aí. Nós temos aqui, galera, a Conferência de Potsdam. Essa conferência ela é muito importante, porque essa Conferência de Potsdam ela vai definir o quê? A divisão da Alemanha em 4 zonas de influência. A zona francesa, a zona inglesa, a zona norte-americana e a zona soviética. Se você prestar atenção, essas 3 potências, essas 3 nações representavam o quê? Aquela aliança chamada de aliados da Segunda Guerra Mundial e foram os aliados que derrotaram a Alemanha. Por isso que vai fazer a divisão da Alemanha entre essas 4 nações. O que é que ocorre? Essa divisão depois ela vai se dar em República Federal da Alemanha, também chamada de Alemanha Ocidental, e a República Democrática da Alemanha, também chamada de Alemanha Oriental. Então percebe como já está se formando uma certa bipolaridade aqui. Perceba que o lado ocidental da Alemanha ficou com quem? Com os franceses, os ingleses e os americanos. Já é a estruturação do capitalismo, né? E a chamada Alemanha Oriental ficou com a União Soviética, que era o socialismo. Ou seja, nós vamos ter a Alemanha Ocidental capitalista e a Alemanha Oriental, que ela é socialista. E a capital da Alemanha, Berlim, que estava no lado oriental, também foi dividida em Berlim Oriental socialista e Berlim Ocidental capitalista. E para fazer a divisão, né, dessas duas Berlim, né, a Berlim capitalista e socialista, foi construído em 1961 o famoso Muro de Berlim, que a gente vai trabalhar mais detalhadamente o Muro de Berlim em outra parte da nossa aula, beleza? Eu trouxe aqui, galera, para vocês, para a gente visualizar muito bem essa Conferência de Potsdam, um mapa para a gente perceber como que ficou na prática essa divisão da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Percebe esse mapa aqui do lado esquerdo? Nós temos aqui a Alemanha e, como eu disse para vocês, a Alemanha ela foi dividida pela Conferência de Potsdam entre as nações que venceram a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Nós temos aqui a zona que ficou com a Inglaterra, nós temos a zona francesa e nós temos aqui a zona americana e também a zona soviética. Quando a gente puxa para o nosso mapa aqui do lado, o que era a zona inglesa, francesa e americana, virou o quê? A Alemanha Ocidental, ou seja, o capitalismo. E a zona soviética, a chamada Alemanha Oriental, que vai ser o bloco, né, o lado socialista. Perceba o detalhe. Aqui nós temos a capital da Alemanha, Berlim, que está dentro do quê? Do lado oriental, do lado socialista. Perceba que nós temos essa capital que vai ser dividida também. Nós temos Berlim Oriental, que é socialista, e Berlim Ocidental, que é capitalista. Em outras palavras, o que é que nós temos aqui? Perceba que o lado capitalista fica uma ilha dentro do socialismo. E foi por isso que foi construído o Muro de Berlim. O Muro de Berlim ele foi construído por uma ação do lado socialista e não do lado capitalista. Perceba que muro ele vai ter basicamente 2 funções. Muros são construídos para impedir a entrada e muros são construídos para impedir a saída. No caso do Muro de Berlim, ele foi um muro construído para impedir a saída, ou seja, a saída dos socialistas para o lado capitalista de Berlim, beleza? Então essa aqui vai ser a nossa configuração geográfica da Conferência de Potsdam. Vamos seguir. E nós temos aqui, galera, o conceito de Guerra Fria, um conceito muito importante. O que foi a Guerra Fria? Foi um período de tensão entre as duas superpotências que emergiram após a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ter os Estados Unidos, que representa o bloco capitalista, e nós temos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que representa o bloco lado socialista. Então, percebe muito claro essa bipolarização, né? Capitalismo, socialismo. E aqui nós temos algumas características importantes que você deve entender, que você deve saber sobre a Guerra Fria. Mais uma vez, a bipolarização capitalismo-socialismo, lembrando, né? O capitalismo representa os Estados Unidos e o socialismo a União Soviética. Nós vamos ter a corrida armamentista, nuclear e espacial. Essa questão nuclear é muito importante porque vocês devem lembrar que o que colocou de fato o fim à Segunda Guerra Mundial foi quando os americanos lançaram 2 bombas atômicas no Japão, né? Uma na cidade de Hiroshima, outra na cidade de Nagasaki. Por que que os americanos fizeram aquilo? Primeiro, para testar o seu potencial nuclear, né? Porque essa arma nuclear era uma novidade no momento. E também para passar a mensagem para a União Soviética, no sentido, não mexa comigo não, porque eu tenho bomba atômica, beleza? E nós vamos ter também as agências de espionagem.
nós vamos ter uma agência de espionagem capitalista, que é a CIA, que existe até hoje inclusive, e nós temos a agência de espionagem soviética, que é a KGB. Só um detalhe aqui importante, o que é que a gente trabalha com Guerra Fria, dentro desse conceito tradicional? É Guerra Fria porque não teve conflito. Tome cuidado com esse conceito. Houve sim conflitos durante a Guerra Fria, inclusive muitos conflitos durante a Guerra Fria. Guerra da Coreia, nós vamos ter a Guerra do Vietnã, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, o Afeganistão. Só que nunca teve um confronto direto entre quem? Entre os Estados Unidos e a União Soviética, ou seja, entre o capitalismo e o socialismo. Por isso que a gente fala em Guerra Fria. Então, tome cuidado com essa ideia. Vou repetir para você ficar com essa ideia bem clara na sua mente. Teve sim conflito na Guerra Fria, mas não teve um confronto direto entre Estados Unidos e a União Soviética. E por que que nunca teve esse confronto direto? Como disse o nosso grande historiador inglês, o Eric Hobsbawm, Estados Unidos e União Soviética não entraram em confronto por medo de uma destruição mútua inevitável. Por que que seria uma destruição mútua inevitável? Porque uma terceira guerra mundial seria uma guerra nuclear. Você fala, Gil, mas você disse que só quem tinha arma nuclear eram os Estados Unidos. Por enquanto, porque já logo após a Segunda Guerra Mundial, os soviéticos também dominaram a tecnologia para fazer o armamento nuclear. Então ficou nesse sentido um equilíbrio de poderes. Então os Estados Unidos tinham bomba atômica, a União Soviética também tinha bomba atômica. Por isso que não teve uma terceira guerra mundial, por causa do medo de uma destruição mútua inevitável. Ficou clara a ideia? Vamos seguindo. E nós temos aqui, meu povo, algumas imagens bem interessantes, importantes. Essas imagens, elas vão estar presentes na sua prova que você vai fazer, beleza? Percebe que aqui nós temos a imagem que representa, né? A águia representa os Estados Unidos, segurando uma bomba, né, com a bandeira dos Estados Unidos. Nós temos um urso que representa a União Soviética, segurando uma bomba, né, com o símbolo do comunismo, do socialismo. A ideia justamente, né, dessa corrida nuclear, dessa corrida armamentista, dessa tensão que existe, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Aqui nós temos uma imagem também muito marcante do período que representa a famosa crise dos mísseis de Cuba. A crise dos mísseis de Cuba foi um dos momentos mais tensos da Guerra Fria e que quase gera uma terceira guerra mundial. O que foi que aconteceu? Na época o presidente americano era o Kennedy, e Kennedy ele colocou mísseis na Turquia apontados para a União Soviética, e o líder da União Soviética, na época Nikita Khrushchev, ele colocou mísseis em Cuba apontados para os Estados Unidos. O que é que tem a ver Cuba nessa história? Porque em 1959, Cuba passou por uma revolução socialista chamada Revolução Cubana, né? Você vai ter Che Guevara, Fidel Castro assume o poder de Cuba, e como Cuba vira agora um modelo socialista, vai ter um alinhamento com a União Soviética. Então os soviéticos instalaram mísseis em Cuba apontados para os Estados Unidos. Isso quase gera a terceira guerra mundial, chamada de crise dos mísseis de Cuba. E essa imagem representa justamente isso, né? Nikita Khrushchev, nós temos aqui o presidente Kennedy, numa queda de braço, essa queda de força, né, entre o capitalismo e o socialismo, e eles sentados em cima de bombas, só esperando o momento para apertar o botão para começar uma terceira guerra mundial. Mas lembrando que isso não ocorreu porque medo de uma destruição mútua inevitável. Então nós temos aí ainda a estruturação da Guerra Fria. Aqui vem um detalhe muito importante. Em 1947, o presidente americano Harry Truman, ele colocou em prática a chamada doutrina Truman. Qual era a ideia da doutrina Truman? Era a interferência dos Estados Unidos nos países ameaçados pelo socialismo, pelo comunismo, né? Ou seja, os países que tivessem, como ele dizia na época, um capitalismo frágil e fosse ameaçado, né, por uma expansão do socialismo, o dever dos Estados Unidos era fazer uma intervenção. Essa intervenção poderia ser uma intervenção militar ou então uma intervenção econômica. Foi o que aconteceu, por exemplo, né, dentro da lógica da doutrina Truman, o governo americano injetou dinheiro aonde? Na Grécia e na Turquia. Por que o governo americano fez isso? Porque a Grécia e a Turquia estavam, né, ameaçados pelo socialismo, pelo comunismo, beleza? E aqui nós temos a nossa obra importantíssima, que é o macartismo. Isso aqui é um conceito que muita gente não lembra, mas é importante a gente relembrar esse conceito em contexto de Guerra Fria, que o macartismo é o quê? Também conhecido como caça às bruxas. O que seria as bruxas? Uma metáfora para os comunistas. O macartismo é um conceito que você só aplica
para os Estados Unidos. Eu vou repetir para você, beleza? Macartismo é o conceito que você só aplica para os Estados Unidos. O macartismo foi o quê? Foi a ação do governo americano de fazer perseguição aos, entre aspas, comunistas, socialistas, sindicalistas. Então, pessoas foram mortas, artistas, intelectuais, eles foram perseguidos pelo governo americano, porque dentro da lógica do macartismo, eles representavam uma ameaça para os Estados Unidos. Seja eram pessoas que eram ligadas direta ou indiretamente com o socialismo, com o comunismo, com o sindicato, eles eram perseguidos. Você fala, Gil, mas houve perseguição também em outros países. Beleza. Mas esse conceito macartismo, você só vai aplicar para os Estados Unidos. Porque, por exemplo, década de 60, a gente vai ter um processo de ditaduras na América do Sul. Você vai ter, por exemplo, no Brasil, 1964, que é contexto de Guerra Fria, a ditadura ela perseguia, sim, as pessoas consideradas comunistas, socialistas. Mas esse conceito de macartismo ele não se aplica ao Brasil, não se aplica ao Chile, não se aplica à Argentina, não se aplica à Europa. Esse conceito ele é específico para os Estados Unidos. Ficou clara a ideia? Vamos seguindo. E nós temos aqui, meu povo, outro marco muito importante da Guerra Fria, que são os planos econômicos. O que foi que aconteceu? Nós temos o famoso Plano Marshall. E os historiadores consideram que a Guerra Fria ela começa com o Plano Marshall. Vamos pegar o contexto. Acabou a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava destruída, a Europa estava arrasada e o governo americano injetou dinheiro na Europa Ocidental. Estima-se que foi o que? 13 a 14 bilhões de dólares americanos entraram na Europa Ocidental. O governo americano fez o quê? Fez empréstimos para a Europa Ocidental. Isso foi por bondade? Não. Isso foi porque os americanos queriam exercer a influência capitalista na Europa Ocidental. Porque se os americanos não tivessem exercido essa influência capitalista na Europa Ocidental, poderia ser que a União Soviética exercesse a influência socialista na Europa Ocidental. E é por isso que os historiadores consideram que o Plano Marshall vai dar início à Guerra Fria. Porque a União Soviética, com medo, com receio do Plano Marshall, aí vai já gerar essa tensão, essa rivalidade entre o capitalismo e o socialismo. Perceba a ideia. Como existe essa disputa, essa bipolaridade entre essas duas ideologias, qual foi a reação da União Soviética ao Plano Marshall? Foi o Comecon. Enquanto que o Plano Marshall foi uma ajuda capitalista americana aos países da Europa Ocidental, o Comecon foi o quê? Foi uma ajuda soviética, uma ajuda socialista aos países do leste europeu, recuperar os países do leste europeu. Então, para ser muito claro, quando o lado capitalista faz uma coisa, o socialismo faz outro e vice-versa. E nós vamos ter também a extensão do Plano Marshall para a Ásia, só não mais com o nome Plano Marshall, sim com o nome Plano Colombo. Então, o que foi o Plano Marshall? Foi o governo americano injetar dinheiro na Europa Ocidental. O que foi o Plano Colombo? Foi o governo americano, ou seja, o capitalismo, injetar dinheiro nos países asiáticos. Foi numa quantia menor que o Plano Marshall, mas teve sim essa ideia de expandir o capitalismo para a Ásia para justamente barrar a expansão do socialismo. Aliado a essa ideia que nós temos dos planos econômicos, vamos ter também as alianças militares. Como tinha essa tensão de uma terceira guerra mundial, então esses dois blocos, o capitalista e o socialista, vão fazendo essas suas alianças militares. E a aliança militar do bloco capitalista é chamada de OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada em 1949, que vai ser na prática essa aliança militar dos países capitalistas, liderados principalmente pelos Estados Unidos, e qual vai ser a reação soviética à OTAN? Vai ser o famoso Pacto de Varsóvia de 1955, ou seja, a aliança militar dos países socialistas. Lembrando que a OTAN ela existe até hoje, inclusive um dos fatores da invasão da Rússia à Ucrânia tem a ver com a OTAN, porque a Ucrânia já estava em fase de negociação com a OTAN para ingressar na OTAN, e como a Ucrânia já tinha sido uma república soviética, então a Rússia não gostou disso e começou a sua invasão à Ucrânia, além de outros fatores, beleza? Mas tem a ver sim com essa questão da OTAN. O Pacto de Varsóvia não existe mais. O Pacto de Varsóvia ele foi extinto em 1991, que foi justamente o ano que teve o fim a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Olha para cá a nossa OBS, a corrida nuclear. Como eu tinha dito para vocês, quem tinha bomba atômica na Segunda Guerra Mundial
eram os Estados Unidos, mas já no início da Guerra Fria, os soviéticos eles também passaram a dominar a tecnologia do armamento nuclear e, como eu já disse também para vocês, ficou nesse sentido um equilíbrio de poderes e por isso que não teve uma terceira guerra mundial. Por qual motivo? O medo de uma destruição mútua inevitável. Aqui nós temos um conceito também muito importante, que é cortina de ferro. Você não vai confundir mais cortina de ferro com o Muro de Berlim. Primeira diferença, o Muro de Berlim de fato foi um muro físico, foi um muro concreto. A cortina de ferro é um muro fictício, é um muro imaginário. Segundo detalhe, o Muro de Berlim, como não já diz, é apenas para Berlim, a capital da Alemanha. Já a cortina de ferro era essa segregação que cortava toda a Europa. Mas lembrando, isso aqui não é um muro não, aqui essa linha vermelha representa a cortina de ferro. Não pense que isso aqui era um muro físico não, era apenas uma linha fictícia, uma linha imaginária para fazer a divisão do quê? Do capitalismo e da União Soviética. Temos aqui um detalhe que é a Iugoslávia. Percebe que a Iugoslávia ela não está, né, do lado socialista da cortina de ferro. Apesar da Iugoslávia ser um país socialista. E por que a Iugoslávia não está do lado soviético da cortina de ferro? Justamente porque a Iugoslávia, apesar de ser socialista, não era um país membro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso é um detalhe que eu tenho para trabalhar com vocês, beleza? Então pega a diferença. O Muro de Berlim é um muro físico, cortina de ferro é um muro fictício, é um muro imaginário. O Muro de Berlim vai fazer a divisão, né, da capital Berlim e a cortina de ferro vai fazer essa divisão da Europa no contexto aí da Guerra Fria. E aqui nós temos um detalhe muito importante, né? Muitos filmes que a gente assiste hoje, né, de super-heróis, etc., gibis que a gente também gosta muito de ler, eles foram produzidos em contexto de Guerra Fria, ou de Guerra Fria ou também da Segunda Guerra Mundial. É o caso, por exemplo, olha só, do Capitão América. Percebe nessa imagem aqui, deixa eu ampliar aqui para vocês. O Capitão América, ele vai representar justamente aqui ele dando um soco na cara de Hitler, que é o contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Nós vamos ter Capitão América. Olha só aqui o Homem de Ferro. Consegue perceber qual é a analogia do Homem de Ferro com a Guerra Fria? Justamente a corrida armamentista, né? O Homem de Ferro é um cara que investe muito em tecnologia armamentista, né? Produzido também no contexto da Guerra Fria. Nós vamos ter também aqui, olha só, o Incrível Hulk. É contexto também de Guerra Fria, que Incrível Hulk ele adquire os seus poderes por meio do quê? De radiação, a questão nuclear, radiação. Nós vamos ter também, olha só, o Quarteto Fantástico. Não sei se vocês lembram, né? Mas o Quarteto Fantástico, eles adquirem os seus superpoderes porque eles vão para o espaço, a ideia da corrida espacial da Guerra Fria, eles vão ter contato com a energia cósmica e a partir daí adquirem os seus superpoderes. Então isso é muito comum em questão de prova, né? A analogia desses quadrinhos, desses filmes com o contexto, com o cenário, por exemplo, da Guerra Fria. Você vai ter, por exemplo, né, Rock Balboa, né? Tem um filme de Rock que ele luta contra um soviético, ou seja, o capitalismo derrotando o socialismo. Nós vamos ter Rambo, né? Que Rambo vai fazer uma analogia aí à Guerra do Vietnã, que foi um dos conflitos que ocorreram no contexto da Guerra Fria. E nós temos aqui a corrida espacial. Isso aqui vai ser também um marco muito importante, muito característico da Guerra Fria. Percebe que existe uma corrida armamentar, né? Uma corrida nuclear, e nós vamos ter também uma corrida espacial, ou seja, o capitalismo e o socialismo, eles querem dominar o espaço e mostrar qual vai ser a ideologia que vai conseguir dominar o espaço. Nessa corrida espacial, quem sai à frente são os soviéticos, porque a União Soviética vai lançar ao espaço o primeiro satélite que vai fazer, né, a órbita da Terra, né, o chamado Sputnik, e eles também vão lançar o primeiro homem ao espaço, que vai ser o Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, quando ele chega ao espaço, ele vê a Terra, ele vai dizer uma frase muito simples: a Terra é azul. E eles vão também fazer experimentos com animais. Um caso muito conhecido foi o da cadela Laika, né? A Laika, que ela foi encontrada na rua e ela foi treinada, né, para ser lançada, ser jogada ao espaço. E infelizmente a cadela Laika ela faleceu já quando foi lançada por estresse e também pelo aquecimento da cápsula. Mas dentro desse contexto da corrida espacial, quem vai, né, dentro dessa disputa ideológica, ganhar essa corrida espacial são os Estados Unidos, quando eles conseguem lançar um homem ao espaço, e esse homem ele chega à Lua, que foi o Neil Armstrong. Ele chega à Lua e ele vai dizer a famosa frase em 1969: um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade.
Pois é isso, galera. Ficamos por aqui. Essa é a nossa aula 1 sobre Guerra Fria. Acompanhe o nosso canal que depois nós vamos lançar mais vídeos sobre Guerra Fria, trabalhando com a desestruturação da Guerra Fria, os conflitos da Guerra Fria e também a cultura da Guerra Fria. E já sabe, né? Gostou da nossa aula? Curte, compartilha, comenta e ativa o sininho. Valeu, galera. Tchau, tchau.